Bem-vindos a mais um nosso café aqui na Mata Talks. Eu, Natália Zing, junto com a Thaís Fischer, minha dupla, temos a honra de convidar o Juliano Bedowski, um grande colega, amigo meu desde muitos anos aí, desde o colégio, que hoje é especialista, né? Então, por muitos anos aí que a gente se conhece, e hoje ele virou especialista em reprodução humana focado no paciente oncológico. E a gente quer discutir principalmente a parte prática. Como que a gente pode ajudar os nossos pacientes oncohematológicos a preservar a fertilidade, ou então, seja antes, durante, pós-tratamento. E aí, aproveitando o gancho da Natália, eu vou dizer assim, então eu tô com uma pacientinha no consultório que tem tempo, vou começar com uma que tem tempo, assim, ela tem um linfoma diagnosticado agora, mas não tem nenhuma complicação clínica, a gente vai esperar o tempo do convênio, não vai precisar internar, e ela é uma paciente jovem, em período reprodutivo, né, que Sem não tá prole casada, constituída. sem prole constituída, e aí eu ligo desesperado pra você e falo assim, pelo amor de Deus, atende essa menina, como é que vai ser? Como é que vai ser a consulta? O que que a gente vai ter de possibilidade pra ela? Legal, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então vamos lá, ó. Eu vou tentar discorrer de todas as técnicas de preservação de fertilidade para mulher e para homem também, tá? Então vamos começar nesse cenário em que a gente tem essa oportunidade de tempo, né? Que eu sei que no cenário hematológico muitas vezes isso não é factível, não é possível. Então, pensando numa paciente do sexo feminino, diagnosticado com um câncer hematológico, tem uma programação de realizar tratamento, mas ela tem ali disponível Uns 2 10 dias, semanas. vai. 2 semaninhas. Tá bom. 2 semanas, porque o estímulo ovariano para realizar congelamento de óvulo, de embrião, ele dura 10, 11 dias e depois desses 10, 11 dias de estímulo, a gente coleta depois de 2. Então, colocar 12. 12, 14 dias a gente libera tranquilamente essa Média paciente. também que o convênio Tá. libera o tratamento. 2 semanas, né? Então, assim, como é que funcionaria nessa condição? A paciente, então, foi indicada, a gente tem que estar atuando de uma maneira muito rápida, porque a gente não quer prejudicar o prognóstico dessa paciente do tratamento dela e nem complicar ela. Então, a gente faz uma consulta com ela, onde a gente tem uma série de pontos que a gente tem que conduzir na consulta. O que que eu gosto de fazer, tá? Primeiro, eu também não gosto muito de, às vezes, falar muita coisa e tornar uma consulta muito desgastante, então eu criei um roteiro na minha cabeça que eu acho que funciona bem nessas oportunidades. Eu sempre explico rapidamente como a gravidez acontece naturalmente, tá? Para ficar um pouquinho mais familiarizado com alguns Para termos, introduzir. óvulo, espermatozoide, embrião. Então, lógico, converso com a paciente, pergunto se ela tem alguma doença, medicamento, aquela parte da anamnese que a gente faz básica, e daí eu começo a realmente falar assim, agora eu vou fazer um modelo de uma aula, vou passar algumas informações que eu considero importantes. Então, como a gravidez acontece naturalmente é o primeiro. Depois eu explico o motivo dela estar sentada comigo, que é realmente o dano, a gonadotoxicidade de alguns tratamentos oncológicos, quimioterapia, radioterapia, tratamento cirúrgico quando envolve as gônadas. Então seria Aí a infertilidade. a infertilidade. Quais são os riscos, né? Então, o risco, dependendo do tratamento, ele vai diminuir a reserva de óvulos, vai diminuir a produção de espermatozoide. Então, eu tenho que explicar isso para o paciente. Depois, no terceiro momento da consulta, eu falo sobre as técnicas de preservação de fertilidade, o que que a gente pode fazer. E aí eu acho, isso é uma coisa que eu acredito muito e também já é bem embasado assim, em alguns estudos. Eu tenho, dentro de discutir o tratamento, não só de um ponto de vista mais prático, como funciona, mas também ser bem realístico em relação às expectativas, né? E já tentar tirar algumas dúvidas que eu sei que passam na cabeça de algumas pacientes. Tipo, vai ficar congelado, quanto tempo pode congelar, se prejudica ou não prejudica a chance de sucesso, como que a gente usa esse material congelado no futuro. Então, tudo isso dentro desse terceiro momento que a gente fala das técnicas de preservação e também até já colocando ali uns dados mais realísticos em relação a desfechos, né? E às vezes até baseado de uma maneira bem individualizada para aquela pessoa, se eu conseguir ter a oportunidade de já fazer um ultrassom transvaginal, ou já ter um dado de um espermograma, alguma coisa assim, eu já consigo orientar essa paciente, esse paciente. E por último, de um ponto de vista prático, como que a gente vai fazer a coisa acontecer. Então, seguindo essa norma de aconselhamento, eu acho bacana. Aí vamos lá. Esse cenário, tá, que você usou que eu achei maravilhoso, tá? Então, a paciente que é do sexo feminino que tem tempo. Bom, eu hoje em dia, eu tento sempre priorizar o congelamento de gameta em detrimento de congelamento de embrião, tá? Infelizmente, existem alguns dados que me motivaram muito a pensar com carinho nisso. Primeiro, a tecnologia de congelamento de óvulo melhorou muito.
Quando eu comecei minha profissão em reprodução humana, mais ou menos em 2011, a gente falava que quando a gente congelava os óvulos, só 60% deles sobreviviam ao descongelamento. Hoje a gente fala em 90% é o benchmark de bons laboratórios, e dependendo da faixa etária da paciente, se ela tem menos de 35 anos, 95% de sobrevida dos óvulos que são congelados. E em quanto tempo, mais ou menos, Gil? Isso, Essa marca. não, então, a gente tem dados mais robustos de até paciente que descongela em 6 anos. Tem embrião que já foi descongelado com 30 anos congelados. Tem uma gravidez nos Estados Unidos de um embrião que estava 30 anos congelados. A gente acredita que o tempo de congelamento não influencia na sobrevida, na qualidade do resultado obstétrico que essa paciente vai ter, não tem muito problema nesse sentido. Mas o que a gente tem de dado mais robusto, principalmente congelamento de óvulos, são 6 anos, assim, parece que não muda. Taxa de sobrevida, formação de embrião, taxa de gravidez por embrião transferido, então isso é um dado bem animador. E a gente só não tem dado mais longo porque geralmente as pessoas acabam usando os óvulos antes, mas a gente tem uma casuística um pouquinho mais robusta ali de pelo menos centenas, milhares de pacientes que utilizaram esses gametas dentro desse período de tempo. Maravilha, então... esse foi o primeiro dado. Pô, tá mais animador o cenário de congelar óvulo do que de repente ter que congelar embrião, porque o embrião, eles são múltiplas células. Então o crioprotetor ele consegue entrar dentro dessas células mais fácil e você consegue oferecer mais eficiência. A gente fala que a chance de um embrião não sobreviver ao descongelamento às vezes gira em torno de 1% no máximo. Então ainda ele é mais eficiente, só que o embrião ele já selou aquela união do casal que às vezes está num momento que não está nesse momento. Eles estão, tem um namorado, mas eu não sei o que eu quero. Então, peraí, vamos, e até mesmo casado, vamos congelar a gameta. E agora vem o dado que me chama muita atenção. IBGE, infelizmente, 25% dos relacionamentos acabam em divórcio. E quando a gente vê o cenário oncológico, esse dado pode ser até um pouco maior. Sim. Tá? Então, assim, hoje eu priorizo muito essa paciente... Então é mais uma questão social até do que uma questão biológica, médica, né? Eu exponho tudo. Eu falo, dá para essa paciente, dá para congelar óvulo, dá para congelar embrião, mas eu não sei, eu tendo mais principalmente se eu sei que eu vou oferecer um tratamento bom de óvulo, eu tento a direcionar para o congelamento de óvulo, mantendo a autonomia de tomar de decisão, mas mantendo a independência da paciente. E acho que tem até, não é seu foco aqui, mas acho que tem até uma questão religiosa também, né? Para algumas pessoas, então... Isso, descartar o óvulo é mais tranquilo, o embrião já gera outras coisas, até, né? Religiosas, espirituais, o que você acredita, eu concordo. E tem isso mesmo. Maravilha. Aí, Gil, como funcionaria? Conversei com a paciente fala, beleza, vamos, eu realmente quero fazer, eu acho que é muito oportuno, para mim faz sentido, vamos lá. Antigamente, até 2010, a gente estimulava a paciente só na fase menstrual. Então, ela menstruou, a gente começava o estímulo ovariano para coletar óvulo e fazer congelamento. A gente não sabia que era possível ou que tinha qualidade a gente poder congelar em qualquer momento do ciclo menstrual. E aí vem um dado interessante que eu quero dividir com vocês. A gente acreditava que só existia uma onda de desenvolvimento folicular dentro do mês. Tá? A paciente menstruou, vai ter uma onda de folículos que você pode aproveitar para estimular. Na faculdade, né? É isso. E pega esses óvulos e beleza. Eles inibem os outros. Inibem os outros. Fisiologia. Isso mudou. Hoje a gente sabe que pelo menos 70% das mulheres vão ter 2 ondas de desenvolvimento de folículos dentro de um ciclo menstrual e 30% das mulheres vão ter até 3 ondas de desenvolvimento folicular. Então, você não precisa esperar a paciente menstruar para começar. Então, juro, hoje tem vários protocolos, você pode começar a paciente em qualquer momento do ciclo que ela tiver. Então, você não precisa mais esperar ela menstruar para começar, que poderia atrapalhar um pouquinho o trabalho que vocês têm do início do tratamento. Por exemplo, já vinha em uso de anticoncepcional. Interrompe a pílula anticoncepcional, você tem que dar 4 dias para você começar o estímulo, porque se você pode até começar antes, mas ela vai estar bloqueada, ela não vai responder, você vai estar gastando medicamento, e os medicamentos eles têm um preço à toa, porque não vai fazer função nessa paciente. Eu atendi uma paciente ontem que ela estava na fase pré-ovulatória e ela tinha um folículo dominante. Poderia querer me atrapalhar um pouco. O que eu fiz ontem mesmo, eu já usei o gatilho da ovulação, eu usei um remédio que vai fazer ela ovular em 36 a 42 horas, para daí depois de 3 dias. Então ela vai ovular possivelmente na segunda-feira, na terça-feira eu tô começando o estímulo ovariano para ela. Então a gente não precisa mais esperar Você acelerou a ovulação para estimular os outros. Para começar a estimular a segunda onda de folículos, que é o que eu quero pegar. Então a gente hoje tem protocolos específicos nesse cenário de oncofertilidade que a gente pode estar utilizando para esses pacientes. Mas basicamente o que a gente tem que ter na cabeça é que quando a paciente é indicada o mais rápido possível,
A gente consegue começar o trabalho rápido, muitas vezes no mesmo dia. Algumas vezes a gente precisa atrasar uns 2, 3 dias, mas no máximo isso, gente. A gente não precisa atrasar mais do que isso. E aí, a gente tem algumas etapas. A primeira etapa, no caso da mulher, é o estímulo ovariano. Então, apesar da mulher ter uma reserva de óvulos, o cérebro manda uma quantidadezinha pequena de hormônio, as gonadotrofinas, pro ovário, para ovular só um óvulo por mês. Cientistas descobriram quais eram esses hormônios e a indústria farmacêutica fabricou esses hormônios. Então, a gente consegue alimentar o corpo das pacientes com os mesmos hormônios que o cérebro manda para fazer um recrutamento maior de folículos. Então, a gente deixa o ovário virar uma pipoquinha, crescer um monte de folículo ali. E isso geralmente dura 10, 11 dias de estímulo ovariano. Então, a gente vai fazendo um acompanhamento ao longo desses dias para ver se a receita de bolo que a gente passou para essas pacientes fez sentido ou não. E vai fazendo por ultrassom. Por ultrassom transvaginal, a gente vai acompanhando bonitinho. Cresceu, ficou bonito, tá? O ovário tá lindo. Aí a gente não deixa ela ovular, né? Então tá tudo bonito, cresceu, os folículos estão legais, a gente combina a data e geralmente, então, depois que cumpriu esses 10, 11 dias, em 2 dias a gente coleta óvulos dessa paciente. Como é que é feita a coleta? Anestesia geral, né? Anestesia é a sedação, né? É a anestesia É da geral, o termo endoscopia, técnico. né? É da endoscopia. É Uma o propofol. sedação. Isso. É o plano de anestesia que a gente usa, é até um pouco menos profundo do que o plano de sedação. Dói mais entrar com a câmara no estômago do que fazer o nosso procedimento com a agulha via transvaginal. Ah. Só que a gente faz a paciente dormir para ter, né, tirar um pouco a dor, para ela não ficar Não ser consciente, não ser desconfortável, né? desconfortável a experiência para ela. E aí a gente, por ultrassom transvaginal, com uma agulhinha acoplada em cima do ultrassom, a gente consegue fazer um furo na vagina para coletar todos os óvulos no ovário, um furinho do outro lado na vagina para coletar os óvulos do outro ovário. Isso é bem interessante, né? Porque isso mudou, né? Não era? Antigamente o paciente tinha que fazer videolaparoscopia, né? Ah, no Quando foi primórdio, que mudou, assim, mais ou menos as funções ó, fundo de saco? a gente, eu acho que começou a usar de maneira mais assim abrangente o ultrassom transvaginal na década de 90, já começou a ser uma coisa mais assim. 2000 já era bem comum já usar ultrassom transvaginal, tá? Mas antigamente era videolaparoscopia, que era muito Não, mais isso é importante mesmo, invasivo. porque senão, às vezes, fica muito O conceito cirúrgico, o né? conceito cirúrgico. Então, a mulher não quer se expor também a, sei lá, tem medo de riscos, de complicações. Ela recupera mais rápido, né? Uhum. A gente consegue devolver ela numa condição clínica mais rápida para ela, Pouquíssimo invasivo. pouco invasivo, para ela começar já a jornada dela no tratamento oncológico. E aí a gente faz a coleta e no mesmo dia a gente já congela óvulo, ou se de repente, na realidade do casal, eles acreditam que o melhor é congelar embrião, a gente já pega, junta com o espermatozoide do parceiro naquele mesmo momento, deixa o embrião desenvolver e congela o embrião. Mas o ciclo dela encerrou no dia que ela fez a coleta. Então. E essa... Então só um parênteses, para ficar claro. Então, o processo de coleta, independente se você vai congelar óvulo ou O se você vai embrião. congelar embrião, é a mesma coisa. É o mesmo, Só vai ser o pós. é o mesmo. O que... Então, dois conceitos que eu tinha, né, anteriormente, agora mais recentemente mudados. Que congelar embrião era melhor, cai por terra, e o outro, do procedimento minimamente invasivo, né? É isso, é muito bom. O congelamento de embrião, ele tem... eu acho que é tudo uma questão de, na balança... Ponto de vista. É, ponto de vista. Mas vamos colocar quais a vantagem. Você já pegou os óvulos, você já injetou o espermatozoide e você viu se ele já virou embrião ou não. Entendi. Então, você consegue ter mais... Previsibilidade. do que você está oferecendo para aquela paciente. Que você congelou o óvulo, no momento futuro você vai ver se ele vai virar embrião. Já virou embrião, você já sabe. Por outro lado, a questão de você congelou o embrião é dos dois. Você não pode estar usando para uma paciente, para outro não. Os dois têm que estar autorizando a transferência do embrião. Eu não posso colocar o embrião no útero da paciente se o marido, se o parceiro não assinar. Eu não preciso pedir declaração de casamento para eles, mas ele tem que assinar autorizando. Então já você começa a restringir um pouco mais se eles separam, dá problema. E questões espirituais, né, eu tenho meu óvulo, não vou querer usar no futuro, descartar é mais simples do que de repente Sim, embrião, claro. de religião, então tem algumas questões aí que a gente tem que pensar nesse sentido. Beleza, essa é a técnica que é mais estabelecida, é responsável por milhares, não sei se chegou a 1 milhão, porque hoje a gente tem 10 milhões de bebezinhos que nasceram por meio de fertilização in vitro no mundo, mais de 10 milhões. Eu não sei se óvulo já foi responsável por pelo menos 1 milhão, congelamento de óvulo, mas se não for, tá chegando perto disso, tá? Maravilha. Então, congelamento de óvulo é uma realidade, é muito bacana. Gil, E não deu tecido? tempo. E tecido ovariano? E não deu tempo. A paciente, cara, ela tem uma urgência de começar o tratamento em 5 dias. Eu não consigo te dar esses 14 dias. São 5 dias que você precisa fazer para tirar ou para fazer alguma coisa para ela. Hoje, no cenário de pacientes com diagnóstico oncológico,
a técnica de congelamento de tecido ovariano, ela é uma realidade e ela é considerada estabelecida por grandes entidades científicas mundiais. Como é que funciona o congelamento de tecido ovariano? Aí sim é uma cirurgia. É uma videolaparoscopia, você retira ou fragmentos do ovário ou retira o ovário inteiro. E aí você processa esse ovário para você congelar o córtex, somente onde estão os folículos Só primordiais. casquinha. Então, só a casquinha. Você não congela o ovário inteiro, você congela a casquinha, fragmentos do ovário, para que no momento futuro você tenha a oportunidade de fazer o autotransplante de tecido ovariano. Você transplantar para essa mesma paciente, para ela ter 2 benefícios. O benefício reprodutivo e mais da metade das pacientes que tiveram bebezinho por meio do autotransplante de tecido ovariano acabaram engravidando até naturalmente. É isso que eu ia perguntar. Você transplantou, ela voltou a ter função ovulatória, ovulou e engravidou. Outra metade, ali vai, 40 e poucos % acabaram engravidando por meio de tratamento de fertilização in vitro, que é uma preocupação nossa de transplantou, quanto tempo vai funcionar esse ovário que foi transplantado. E às vezes, por uma ansiedade nossa, a gente acaba oferecendo para a paciente fazer tratamento de fertilização in vitro. Sim. Maravilha. E também ela volta a produzir os hormônios, que para algumas pacientes isso é uma coisa muito interessante, vale muito a pena. Então a gente também tem essa técnica que a gente pode fazer. Infelizmente, ela não é tão abrangente, não são tantos centros que conseguem ter disponibilidade de oferecer isso em nível de excelência, porque a expertise ainda não é universal nesse sentido do congelamento de tecido ovariano. Mas se a paciente não tem tempo, ou por exemplo, é uma garota pré-púbere que vai fazer uma transplante de medula. E você sabe que o esquema condicionante lá, o esquema que você vai ter que fazer para ela, vai causar ali um dano muito importante na reserva ovariana. Congelamento de tecido ovariano vai bem, por quê? Essa garota, ela tem uma imaturidade do eixo hipotalâmico e hipofisário ovariano. Você dá a gonadotrofina para ela, ela não vai responder, você não vai conseguir coletar óvulo, mesmo artificialmente, mesmo você dando remédio. Então, a única coisa que ela tem é o congelamento do tecido ovariano. E se faz no Brasil? Você tem casos, assim, de congelamento pré-púbero, assim? Pré-púbere no mundo, a gente tem relatos de caso de 2 ou 3 casos que a garota congelou em estágio pré-púbere e já o tecido que ela congelou em estágio pré-púbere engravidou. Então, a gente já tem 2 ou 3 casos no mundo de gravidez de ovário que foi congelado pré-púbere. No Brasil, você tem noção? Ó, no Brasil, do meu conhecimento, tá? Se eu tiver errado, aí eu sinto muito porque é o que eu conheço. Já existem 4 pacientes que foram transplantadas no Brasil, né? Que congelamento já acontece mais, mas transplantada foram 4. As duas... Até porque tem o tempo, né? Exatamente. Dela ficar mais velha, dela se curar. Toda a reprodução humana ainda é jovem, né? É A história da jovem. reprodução humana. É Então, muito jovem. E no Brasil, a gente... Porque assim, tem alguns países que são muito avançados em congelamento de tecido ovariano, até por restrições legais. Então, por exemplo, na Alemanha, mesmo a paciente tem tumor com receptor hormonal positivo. Mesmo que a gente saiba que os protocolos de estímulo ovariano com inibidor da aromatase são super seguros e tem dados aí com milhares de pacientes avaliados, eles não usam, porque por questões legais de regulamentação eles não podem usar. Então eles avançaram muito no congelamento de tecido ovariano, que é o que eles podem oferecer para aquela paciente. Então, como no Brasil a gente pode oferecer congelamento de óvulo, a gente usa muito o óvulo e menos o tecido ovariano. Então, por algumas questões de restrições, alguns países avançaram muito em congelamento de tecido e a gente ainda está começando. Desses 4, eu participei em 2. Outros 2 são de colegas que eu sei que também já realizaram, tá? Então, a gente está... Eu colocaria que ainda muito no princípio, muito nos estágios iniciais de não só disponibilizar essa técnica, mas também estar oferecendo o transplante, fazer isso de uma maneira um pouco mais padronizada, tá? Mas é uma expectativa muito boa, eu acredito, e tem aí algumas empresas que estão entrando dentro do mercado para oferecer congelamento e depois transplante de tecido ovariano, então eu acho que vai ser, num momento futuro, num futuro próximo, a gente vai conseguir ter muito mais disponível esse tipo de tratamento para as pacientes. E nosso terceiro cenário, meu paciente com uma leucemia aguda, internou sangrando, neutropênica febril, né? Não dá pra fazer nada. Ou mesmo centro, né? Como a gente falou, não tá disponível. E nem, assim, é uma urgência médica, né? Aí sim, às vezes a conversa nem chega, porque o paciente chega na UTI, sangrando, você tem que começar aqui sem nem perguntar, eventualmente o paciente transfundindo. Inconsciente, né? Às vezes o paciente tá inconsciente. Sim, é urgência médica, né? Isso. Vamos passar, digamos, temos dois cenários aí, uma paciente que teve um quadro de uma leucemia aguda, ela fez uma indução, entrou em remissão e não vai precisar de mais nada. E aí você vai, né, a gente vai aconselhar ela a buscar, e ela é jovem. E a outra em que ela já tá programado um transplante. Em que momento que a gente... Eu tinha uma pergunta antes, que a gente tinha que você esqueceu.
Essa paciente que, de repente, ainda chegou nessa urgência e não teve a possibilidade de ter essa conversa, nada, tem algo que nós podemos fazer? O uso do agonista, né? Eu acho que é Alguma importante. medicação? Então, alguma coisa que a gente possa fazer para minimizar o dano? Perfeito. Então, ó, eu acho que vale a pena nesse cenário dessa paciente que vocês colocaram. A gente pode, então, discutir. O que é o estabelecido? Congelar óvulo, congelar embrião, congelar tecido ovariano. Não deu. Isso é o estabelecido. Não deu pela condição clínica, pelo cenário da paciente. Não deu nem o aconselhamento, que é o que a Nem gente o falou que aconselhamento, deveria ela ser Pra universal. UTI. Foi, não dá nem para fazer nada. Então, beleza. A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeiro, será que existe a oportunidade de utilizar um medicamento que proteja o ovário da ação da quimioterapia, da radioterapia, para tentar proteger essa paciente? E aí, dentre algumas drogas que são estudadas, a que a gente tem mais trabalhos é o uso do agonista do GnRH. Então, a gente bloquear a função ovariana dessa paciente durante a vigência do tratamento oncológico. Vamos colocar algumas coisas que são importantes para os colegas, tá? Isso é muito importante. Se a gente quer bloquear a paciente, quando a gente usa o agonista, a gente faz um efeito flare-up. Então, de 7 a 10 dias, você promove até um hiperestímulo do ovário. Então, você promove um recrutamento excessivo dos folículos para depois de 7 a 10 dias o medicamento conseguir ocupar os receptores no cérebro e aí sim está conseguindo causar o efeito de bloqueio que é desejado e não liberar mais FSH, LH e a paciente está bloqueadinha mesmo. Então, o importante é, não dá para começar o agonista no mesmo dia da quimioterapia. Isso é fundamental. A gente tem que começar pelo menos uma semana antes para fazer sentido clínico, tá? E ótimo ponto. Esse é um legal. ponto super importante. E aí eu vou fazer um disclaimer aqui, então, para os nossos ouvintes. Eu não acredito muito no agonista. Eu tenho que falar isso, porque senão eu fico falando algumas coisas e... Porque se procurar no PubMed, já vai encontrar a resposta. Não, mas mesmo eu tenho esse viés. Mas é nível de evidência B, né? É nível de evidência B. Então tem Ponto. sentido. Então eu vou tentar E tá em deixar todos de os lado... guidelines, Então, nos guidelines. Eu vou deixar de lado crendices pessoais minhas para falar o que tem de bom. Do dado. Mas eu já vou fazer um aconselhamento para os colegas. Não comece no mesmo dia do uso do tratamento oncológico, da quimioterapia. Tem que começar antes para fazer algum sentido clínico mais robusto. Maravilha. Gil, fez então o tratamento, agonista mensal ou trimestral? Para mim, tanto faz. Porque tem muito essa leva agora que fala, vamos fazer o mensal. Se a paciente está bloqueada, o trimestral ele bloqueia até às vezes muito mais do que 3 meses. Então a paciente está bloqueada, você dosa no sangue, você vê que o FSH ou o LH está suprimido, a paciente está bem, então não precisa mudar mensal, trimestral. Bloqueou a paciente está bloqueada, você está tendo esse benefício desse tratamento medicamentoso para a paciente. Você poderia guiar baseado nos hormônios. Poderia. Fazer mas uma coisa dinâmica e não tão... Mas se deu mensal, eu usaria mensal. Se a proposta for usar mensal, usa mensal. Se for fazer trimestral, aí meio que perto dos 3 meses, dosa de novo para você ir vendo a necessidade. Mas eu seguiria um pouco o que está na bula mesmo do medicamento. Durante a quimioterapia. Acabou a quimioterapia, não tem mais por que estar bloqueando essa paciente. Gil, o que temos nos guidelines em relação a isso? Para homem não usa mais. Nenhuma entidade científica. E quando eu falo entidade científica, a gente tem 4, né? A Sociedade Americana de Oncologia Clínica, Europeia de Oncologia Clínica, Americana de Medicina Reprodutiva, Europeia de Medicina Reprodutiva, que são as entidades científicas que eu considero que têm um corpo mais robusto em relação à orientação, um peso legal. Eles colocam que para homem não faz. E por que para homem não faz? Porque você tem um exame, uma ferramenta, um instrumento que é muito objetivo em quantificar danos, que é o espermograma. Então, o que é normal num homem? Ejacular 3 ml de sêmen e em cada ml ter 60 milhões. Então, ter 200 milhões num ejaculado é um homem que tem uma saúde reprodutiva muito bacana. Estudos avaliando o uso do agonista junto com a quimio ou não mostraram que esse homem de 60 cai para 10, cai para 5 milhões, independente de usar ou não usar. Então tem um dado tão robusto que nenhuma entidade científica preconiza usar mais no homem. Na mulher, a gente tem alguns marcadores que são muito subjetivos de manutenção de fertilidade. Um deles é sangramento. Qual que é a minha crítica pessoal? No meu doutorado, eu avaliei como que a quimioterapia impactava a reserva ovariana de pacientes com câncer de mama. E a gente usava um marcador muito direto, que é o antimileriano. A gente mostrou que realmente afundava a reserva ovariana das pacientes. E aí eu tinha um marcador que não era tão subjetivo como menstruação, mas a gente colheu dados menstruais de calendário menstrual da paciente. Eu tinha dificuldade. Eu liguei para o meu mentor e falei, professor, o negócio é o seguinte...
qual critério a gente vai utilizar? Eu preciso saber, porque eu tô olhando aqui, ó, eu tenho dúvida se essa paciente, se esse sangramento uterino que ela teve foi menstrual ou não, porque o que é a menstruação? Cultural também, a menstruação é muito cultural. A menstruação, ela é o sangramento pós-ovulatório. Sim, Agora, exato. o sangramento uterino não significa que ela ovulou. É verdade. Então, é muito difícil, mas tem muitos estudos que são publicados nesse sentido. Então, realmente, assim, o que eu acredito, e aí, sim, é um nível de evidência B, principalmente para alguns grupos de pacientes, que câncer de mama é muito utilizado, porque é onde tem um maior volume de estudos Sim. feitos, e eles colocam, olha, todos os guidelines, todos, não deixe a paciente utilizar técnicas estabelecidas, mas se for num protocolo de pesquisa dentro de uma instituição, você pode sim estar ofertando para o paciente. E posso ser bem sincero, eu, Juliano, mesmo dentro das minhas crendices pessoais, se não tem oportunidade, uso o análogo, porque é conflitante, tem dado que mostra favorável, tem dado que mostra que não. Usa o análogo, porque é o que você pode fazer para paciente. E eu vou falar um outro detalhe que eu acho que é bem interessante, porque na hematologia, tá, especificamente, os nossos pacientes nos protocolos de químio fazem muita citopenia, muita plaquetopenia, sangrar durante a quimioterapia menstrual, sangramento menstrual é um problema pra gente, queda de HB, sangramento que perpetua, Sim. e a alternativa seria usar anticoncepcionais orais contínuos, né, mas esse paciente, principalmente na fase inicial, ele tem um risco trombótico super aumentado, pela neoplasia, aí você vai assomar, tudo bem, risco né, a mais. questionável, né, mas só pela neoplasia em si. Então, a depender do caso, você elimina um problema de sangramento durante aquele período somente. Pô, Essa aplicabilidade eu acho maravilhosa, Uhum. tá? E então isso para evitar hemorragia, porque tem paciente que fica até instável clinicamente, Sim. tem que ir para UTI. plaqueta de é 15 terrível. mil sangrando. E É a gente horrível. a gente tá falando que a quimio vai bloquear, muitas vezes realmente a mulher não vai menstruar durante o tratamento quimioterápico, mas Tem casos que podem acontecer. E aí eu vou fazer uma chamada específica em relação ao uso do agonista. Isso é muito importante, gente, porque é um atendimento multidisciplinar. Se por acaso essa paciente teve a oportunidade de ser encaminhada e ter realizado o congelamento de óvulo, você dispara a ovulação, você coleta óvulo, essa paciente coletou 15 óvulos. Ela tem 15 corpos lúteos em estágio Tadinha. inicial no ovário. Ela ovulou de múltiplos óvulos. Se você faz agonista para essa paciente, ela pode ter um hiperestímulo gravíssimo, instabilizar clinicamente e você prejudicar essa paciente. Então, o uso do agonista em pacientes que não fizeram nada, maravilha, não tem que ter tanto cuidado. A paciente que congelou o óvulo e chegou você usar agonista, não dá. Essa paciente pode instabilizar você, e é uma condição que pode ser life-threatening, pode ser ameaça de risco dessa paciente morrer. Então, clinicamente é muito importante não usar. Gil, e o antagonista nesse cenário? Perfeito. Mas o antagonista você não tem de depósito, você tem antagonista diário. Eu tenho alguns casos que eu fiz isso. O oncologista, no caso, falou, Gil, eu gostaria muito de usar pelo protocolo do tratamento da paciente, eu queria bloquear essa paciente. Maravilhoso. Só que eu acabei de coletar o óvulo dela e ela tá com um monte de corpo lúteo no ovário. Se você fizer o agonista, ela vai fazer o flare-up de 7 a 10 dias e isso pode instabilizar a paciente. Então, vamos fazer 10 ampolinhas de antagonista, vamos deixar esse ovário. E o antagonista, diferente do agonista, que demora para bloquear 7 a 10 dias, o antagonista é efeito imediato. Aí você faz o antagonista para essa paciente e aí você faz até um overlap com o agonista depois para manter essa paciente Sim, bloqueada. legal. Então, isso é uma coisa que eu até tenho um dos trabalhos que eu publiquei recente em relação a isso, de aventar essa possibilidade no cenário onde vale a pena bloquear a paciente, tá? Então, eu acho justo discutir o bloqueio com a paciente nesse sentido. Eu não acredito muito. E o meu medo, qual que é? Que aí eu vou dividir. Às vezes, é falar para a paciente, porque eu atendo as pacientes e elas falam, doutor, o médico comentou na ocasião do meu tratamento oncológico que eu ia tomar um remédio que ia proteger meu ovário. A gente não pode prometer isso para paciente. Isso. Porque às vezes o paciente vai colocar uma expectativa muito grande nisso e isso não... E ela deixa não de cuidar deixa depois. de fazer outras coisas. E aí a gente não sabe, e realidade a gente não sabe se tem benefício ou não. Então, não deixar técnicas estabelecidas de lado por culpa disso. Então, esse é o ponto legal. Gil, independente de ter feito o Zoladex, independente de ter feito o agonista, essa paciente ela não teve oportunidade de congelar. E ela acabou o tratamento oncológico. E agora
ela tá em remissão e ela tem as oportunidades da vida dela. Claro, eu acho que nos primeiros 2 anos não é bacana ela tá liberada para Pela engravidar. Organização Mundial de Saúde, se não oncoemato, não sei exatamente na oncologia, recomenda-se nada antes de 6 meses, apesar de eu já ter tido paciente grávida no final da quimio, enfim, grávida durante a quimio, mas pelo menos 2 anos por uma questão psicológica também, que é os 2 anos, né, imagina, ter uma gestação no momento de uma recidiva, então 2 anos Isso. é o período Que ideal. é bacana e eu acho que é uma prática muito boa. Então, eu já converso com o paciente, ó, 2 anos eu acredito que você não vai poder engravidar. Só que em 6 meses, e ela tá com os exames de controle favorável, 6 meses após o término da quimio, fez a última aplicação, veio 6 meses depois. Dá pra gente avaliar qual foi o impacto Isso, eu já ia te perguntar isso. do tratamento Quando oncológico. que a gente pode, então, né, levá-la de volta pro ginecologista para avaliar o impacto? 6 meses. Então, 6 meses após, isso baseado em estudos de modelo experimental animal, porque o que acontece? A quimioterapia, ela causa o dano genético mais grave que uma célula pode sofrer, que é a quebra da dupla fita de DNA. E as gônadas, o testículo, o ovário, São muito sensíveis. eles são mais sensíveis do que órgãos somáticos, né? Então, assim, eles sofrem mais. E aí você tem essa quebra. Então, a paciente não pode fazer uma sessão de quimio e congelar óvulo. Não pode, porque ela teve... Como é que eu tô garantindo que aquele óvulo que eu congelei, ele é saudável para no momento futuro a prole não ter nenhuma malformação? Eu ia te perguntar isso, se tem Eu também. alguma medicação que a gente poderia liberar, por exemplo, não o protocolo inteiro. Ai, sei lá, posso liberar uma ciclofosfamida? Pra, de repente, Antes. e fazer alguma coisa assim. Então, não, eu nenhuma quimioterapia antes, eu não me Assim sentiria como, por seguro. exemplo, assim, eu induzi uma leucemia, eu tenho 1 mês pro transplante, faz alguma coisa nesse ínterim? Então, é duro, porque assim, eu sou contrário, mas hoje, no nosso dia a dia, tem pessoas que congelam óvulo nesse cenário. A paciente está induzindo, ela está preparando para fazer um transplante com uma quimioterapia que não é tão gonadotóxica. E às vezes essa paciente tem folículo no ovário e tem possibilidade de fazer isso. Só que você congela esse óvulo de uma paciente que já... Em vigência de químio. Como que você vai garantir para essa paciente que não tem? Então, eu não acho tão adequado. Eu falaria para a paciente, trata e depois a gente vê suas opções. Porque não... E clinicamente ela precisava, não dá para fazer. Mas vamos lá. Então, baseado nesses estudos de modelo experimental animal tal, eu não acredito que traga segurança. A gente não tem dado de segurança, não dá para ofertar isso para as pacientes. Então, esperou 6 meses... Aí, baseado nos estudos observacionais de sobreviventes ao câncer que engravidam após o término do tratamento da gravidez espontaneamente, a gente sabe que essas crianças não têm risco aumentado de ser malformadas. Sim. Isso é importante. Eu tenho paciente que eu congelo o óvulo, aí ela é curada, assim, sobrevida. 5 anos depois ela fala, doutor, agora eu quero engravidar. Eu tenho os meus óvulos. Mas ela não entrou em menopausa. Ela teve uma redução importante da reserva ovariana pela quimio, mas ela não entrou em menopausa, porque ela era muito jovem quando ela teve o diagnóstico do câncer. Ela fala, doutor, agora eu quero engravidar. Mas o que eu uso, né? Então, eu uso os óvulos ou será que eu engravido com esses meus óvulos aqui que eu tenho ainda? Será que não vai ter risco de malformação? Eu oriento meus pacientes, a gente tem muito embasamento para você poder engravidar naturalmente. Então, eu gosto de fazer essa avaliação em 6 meses. E aí eu vejo qual que é a realidade do ovário dessa paciente e eu consigo estimar qual foi o impacto negativo. E principalmente na área de vocês, hematologia, vocês atendem muito público jovem. Então, às vezes, meninas que têm 20 anos. Sim. E ela vai... E protocolos intensos, né? Protocolos intensos. Então, ela vai diminuir bem a reserva ovariana dela, mas às vezes ela não vai entrar em menopausa. Ela vai, às vezes, estar numa iminência ali. Ou, às vezes, até tem uma reservinha que não é tão ruim. Essa paciente, ela tem a oportunidade de fazer um tratamento de preservação da fertilidade após o término do tratamento oncológico, porque aí ela não vai estar pensando em engravidar, ela está congelando o óvulo para resguardar para o momento futuro. Sim. E 6 meses após o término do tratamento dá para fazer isso. E eu tenho alguns casos no consultório assim. O paciente não dava para fazer nada porque era um tratamento que necessitava de um atendimento urgente e não dava tempo de estimular o óvulo. Na verdade, já foi alinhado com um hematologista, com um oncologista que não ia dar tempo. Eu já atendi a paciente e falei, não temos tempo. Então, o que vai acontecer? O cenário é esse. Você vai voltar em 6 meses, a gente vai ver isso, tal. E aí, eu também já nessa consulta inicial, e aí voltando um pouco para o primeiro momento, eu converso de muitas coisas. Eu converso vamos lá, hipoteticamente, se acontecer de você entrar em menopausa, insuficiência ovariana, a gente não congelou óvulo. Existem tratamento com óvulo doado, que hoje no Brasil a gente pode fazer doação anônima de uma doadora que então a receptora não conhece a doadora não conhece a receptora.
Ou, desde 2021, o Conselho Federal de Medicina permite doação entre parentes até 4º grau. Então, instância civil, 1º grau é mãe e filha. 2º grau é avó e irmã. 3º grau seria tia ou sobrinha, 4º grau é prima. Então, pode doar entre parentes óvulo, e eu já explico como isso funciona na consulta, às vezes um pouquinho mais en passant, não entro tanto Sim. nesse mérito, mas já Só tem pra que... ter a possibilidade. Eu tenho que falar, ó, existe isso para você saber. E caso afetou o útero, alguma coisa, questão de útero de substituição, às vezes a gente fala, também existe a questão... Que é a barriga de aluguel, né? Barriga de Forma aluguel, lei. então tem algumas pacientes vão precisar evoluir para isso, às vezes câncer de colo do útero, vai fazer radioterapia, braquiterapia, o útero irradiado ele está danificado, então às vezes eu vou conversar de preservação de paciente com câncer de colo do útero, eu já tenho que abordar esse assunto que é delicado. Que não é só o óvulo, você também tem que... Que ela não vai gestar, eu vou congelar o óvulo para que biologicamente ela tenha um embrião formado com o óvulo dela. Mas aí a transferência tem que ser de um útero de substituição, que também tem essa questão do parente de até 4º grau, mas com a necessidade de ter um filho vivo. Então pode ser irmã, pode, mas desde que ela já tenha um filho vivo, aí ela pode ser um útero de substituição a ser utilizado. Então eu já falo um pouquinho disso em consultas às vezes um pouco mais delicadas. E por último, a questão da adoção também que a gente comenta. Então isso tudo vem naquela consulta inicial, até dependendo do protocolo de quimioterapia, do esquema que ela vai estar fazendo, por exemplo, para receber transplante de medula óssea, a gente já sabe que talvez é um dos tratamentos mais gonadotóxicos que a gente tem, é esse, então a gente já fica no radar e já aborda isso. Aí, num momento futuro, a gente avalia qual foi a extensão do dano e a gente conversa com a paciente possibilidade. Aí, na outra parte da entrevista, você perguntou para mim, casos que já te marcaram. Eu já tive um caso de uma paciente que veio em vigência de quimioterapia por uma leucemia. Não dá pra fazer nada. Ela já veio fazendo quimioterapia. Eu falei, não vamos fazer nada. 6 meses depois você volta, ela voltou bonitinha. Transplantada ou não transplantada? Não transplantada, mas uma quimioterapia, um esquema bem intensivo ali, principalmente com agente alquilante, que realmente danificou a reserva ovariana dela, mas ela não precisou fazer transplante. Beleza. Quando ela veio, ela estava numa situação de iminência de menopausa. Os ciclos já estavam falhando. Olha só que loucura. Por 7 meses, eu vi essa paciente de 15 em 15 dias para ver o conceito do desenvolvimento das ondas de folículo. Então você viu ela logo depois da quimio e ficou esperando esses 6 meses? Não. Depois dos 6 meses, eu vi ela ativamente. de 15 em 15 dias por 7 meses. Por quê? Eu fazia ultrassom e falava... Não tem nada. Entendi. Volta aqui 15 dias. Não tem. Não tô menstruando, Gil, calma, volta daqui 15 dias. Aí tinha tentei dar hormônio, não cresceu. Volta daqui 15 dias. E já meio que começando a conversar de outras possibilidades, até que no 4º mês ali dentro desses 7 meses, ela veio com 3 folículos. Eu dei hormônio e respondeu. E aí ela já estava numa situação em que ela tinha sido pedida em casamento, e aí a gente tomou a decisão de congelar embrião. Maravilha. Depois disso, ela falou, quero congelar mais. Ela congelou 2 embriões, quero congelar mais. Eu tentei estimular ela mais algumas vezes, não deu. Ela falou, doutor, eu acho que agora encerrou. Eu entendi que meu ovário, assim, a gente tentou, que bom, eu tô muito feliz por ter congelado esses 2 embriões, mas meu ovário praticamente acabou e agora já tá chegando num momento, eu falei, não, equilíbrio, né? Eu acho que agora a gente realmente já foi e temos esses 2 embriões. E eu falei pra ela não tinha nem casado ainda. Eu falei, constituição de família, eu acho que tem que estar tudo num equilíbrio, né? O biológico, o financeiro, o profissional, o que você quer para sua vida, para você decidir por ter filho. Mas, às vezes, a balança não está pesando tão equilibrada e o biológico puxa muito para baixo. Então, eu sei que não é do seu desejo engravidar agora e construir família agora, mas você consideraria tirar o seu DIU e deixar a vida acontecer? Você tá noiva, conversei com ela e com o noivo dela, porque às vezes você vai ter uma ovulação aleatória e de repente vocês engravidam espontaneamente, porque eu não sei qual é o plano de vida de vocês, mas você tem que entender que com esses 2 embriões eu não tenho nenhuma garantia, nem que vai dar certo nem que vai dar 2, nem que vai dar nenhum. Então assim, de repente você ainda pode ter uma ovulação, você vem em 7 meses, você teve 1 mês, foi bom. Ela falou, deixa eu pensar, voltou depois de 1 mês e falou, quero tirar o DIU. Tiramos o DIU dela. E aconteceu dela engravidar espontaneamente depois de uns 6, 7 meses. Maravilha. Nasceu o filho dela, nascido vivo. Maravilha. O que aconteceu depois que o filho dela nasceu? Ela efetivamente entrou em menopausa. Ela até falou, Gil, mas será que ainda não dá para engravidar? Eu falei, vamos tentar.
Depois que o filho dela veio, ela usou um DIU de novo, tirou o DIU, tentou. Aí, falência ovariana documentada. Aí eu falei, agora vamos usar embrião. E usamos o embriãozinho que ela congelou após o término do tratamento, engravidou, ainda tem mais um embrião. Só que eu acho que ela não vai querer usar. Então, você vê que são possibilidades de preservação de fertilidade no momento pré, durante com o uso do agonista em todas as ressalvas e no pós. E para aproveitar esse gancho, o congelamento masculino, né? O homem, gente, é muito simples. é muito simples, é muito prático. A gente, então, majoritariamente, a gente consegue fazer a preservação de fertilidade masculina por meio da coleta de sêmen pela masturbação. E isso, o paciente vem, o que a gente gosta de congelar? Porque assim, a gente também não conhece, às vezes, a esposa, a futura parceira daquele paciente. Quem sabe, de repente, no momento futuro, ele vai casar com uma paciente que tem uma endometriose que teria que evoluir para uma fertilização in vitro, alguma coisa. Então, vale a pena a gente ter congelado também uma quantidade de material bacana. Só que, olha só, se o homem é saudável de base e ele tem 200 milhões de espermatozoides no ejaculado, com uma coleta seminal, você consegue congelar, às vezes, 10 cryovials. Você consegue congelar uma quantidade de espermatozoide que é suficiente para 10 tentativas de tratamento no momento futuro. A gente tem de praxe Você só precisa de um dia. Não, Nath, muito injusto, escuta né? isso. A gente pede, dependendo da urgência do paciente, eu falo para ele, coleta, você conseguiria tomar um cafezinho, sair um pouco, respirar um ar e voltar para uma segunda coleta no mesmo dia? Sim. Então o paciente no mesmo dia coleta duas vezes. Dentro do hospital mesmo. E dentro do hospital, a gente pede o potinho estéreo, às vezes até Eles potinho de mandam, urina né? mesmo, ou manda um kit, aí congela. Só que o ideal, se der para ele ir pro laboratório, é melhor porque não tem esse tempo de transporte, porque coletor, ele toca uma campainha, o laboratório já pega e já oferece melhor. Mas dá tempo de mandar, assim, se alguém da 10 família minutos, se prontifica, levar, dá meia horinha, assim, é tranquilo, e Organizar, coloca né? numa bolsa térmica, dá para levar tranquilamente. Mas aí o homem vale muito a pena, né? O congelamento de sêmen, ele é menos custoso, ele é mais prático, ele oferece tantas possibilidades, então muito legal. Eu queria até trazer uma conversa que a gente deve ter tido em alguma festinha de criança, assim, bem off-label. Mas que eu falei assim, Gil, mas não, calma aí, tem agora tal protocolo, assim, sei lá, pra Hodgkin, até que a taxa de infertilidade é muito baixa, não preciso congelar. Aí você falou, quem me garante que esse paciente vai responder nessa primeira linha de tratamento? É verdade. Mas você sabe o que eu falo para meus pacientes, especialmente os muito jovens, né? Eu falei, principalmente homem, que às vezes eles ficam, não quero. Eu falo, vai lá, isso aqui é igual seguro de vida. Ninguém quer usar, mas pode ter. Faz! Mas assim, pros não dois sabe lados, de amanhã. né? Então, desde o paciente, mas pra gente também, que às vezes fala, mas esse tratamento aqui não vai. Você não sabe se ele querendo ou não, vai ser 1% que não vai responder aquilo ali. Ele não respondeu, aí não respondeu e você fez a quimioterapia, você descobriu que ele não respondeu, ele fez, aí você não pode mais congelar com segurança, aí prejudica. E aí eu vou te dar outro insight que aí é mais de parte de pesquisa para quem gosta. No meu doutorado, eu avaliei como que as pacientes respondiam à quimioterapia para câncer de mama. E um dos achados que a gente teve na minha publicação, no meu trabalho, foi que as pacientes com mutação BRCA, elas respondem pior à quimioterapia. Então, parece que a reserva ovariana delas afunda mais. Por quê? O BRCA, ele é um gene que ele está fortemente envolvido na questão da via de reparo de dano da quebra de dupla fita DNA por via recombinação homóloga, mediada por uma proteína, que é a proteína TM. Então, esse gene, ele é importante para tentar salvar a célula do dano do DNA. Sim. Perfeito. Se ele está mutado, ele não consegue salvar a célula do dano e isso causou câncer nela. Sim. Na paciente com câncer de mama foi isso. A falta do reparo aumentou o risco dela ter o câncer. Mas essa falta de reparo, as gônadas são mais sensíveis. Ela leva a um envelhecimento ovariano mais prematuro, e aí tem vários estudos mostrando que a paciente com mutação BRCA entra em menopausa precoce, tem reserva ovariana menor quando comparado com pares de mesma idade sem mutação, e o meu trabalho de doutorado mostrou de maneira inédita que elas afundam mais após o término da quimioterapia. Maravilha. Aí vamos lá, Nath. Mas o esquema de quimioterapia que esse paciente vai fazer para linfoma, ele é de baixo risco. É baixo risco, médio risco, alto risco. Eu não gosto disso porque quem me garante que esse paciente... Quem é o hospedeiro, né? Se ele tem uma reserva de espermograma boa ou não. E aí eu vou usar um exemplo de um paciente meu, usando essa questão da mutação genética. O BRCA, ele é um gene que está relacionado no reparo de quebra de dupla fita de DNA. Uma síndrome
de câncer hereditária, que para mim é negligenciada, que é a síndrome de Lynch, que causa muito câncer de Sim. intestino, o gene, o sistema MMR, ele está muito relacionado com essa questão do reparo ao dano de DNA da célula. E esse paciente chegou para mim sentado, falou, Gil, a oncologista me ligou, falou, ó, Gil, um paciente com câncer de intestino e tal, e a nossa geração faz muito teste genético, então a gente está sabendo, só que ele falou, Gil, meu pai teve câncer de intestino, meu avô teve. Aí eu falei para ele, olha, escuta, você fez teste genético? Fiz, mas ainda não saiu o resultado. Eu falei para ele, ó, então vamos congelar sêmen, porque se for um câncer de origem genética, nos embriões eu consigo testar se tem a mutação genética ou não antes de transferir. Ele falou, doutor, arranque esse gene da minha família. Eu não quero. Então eu tô vendo um benefício duplo. Eu tô protegendo contra um potencial impacto negativo que a quimioterapia vai trazer, e ele já congelando agora, no momento futuro ele tem perspectiva de fazer um teste genético no embrião para parar naquele momento a transmissão para a prole. Legal. Só que aí o que aconteceu, Nath? Ele foi congelar. Aí o laboratório me liga, Gil, estamos com seu paciente aqui. Raríssimos espermatozoides móveis, raríssimos. Aí eu falei, putz, vê se ele consegue tomar um café e coletar de novo e ver. Raríssimos móveis. Liguei para ele, ó, vamos amanhã de novo? Foi raríssimos móveis. Aí na terceira coleta, que foi raríssimos móveis, eu liguei pro laboratório e falei, gente, o negócio é o seguinte, eu preciso de uma resposta mais prática. Vocês estão me falando que é raríssimos móveis? Você não garante que vai ter nenhum espermatozoide depois do congelamento. Gil, é isso. A gente, com o que ele congelou aqui, eu não consigo garantir que vai ter sobrevida de espermatozoide para ele. Aí o que eu propus? Liguei para um oncologista, falei, Dani, me dá tempo de fazer uma oncotese? A gente fez uma biópsia testicular dele para pegar mais material e pegar o espermatozoide na fonte para congelar uma quantidade a mais. Esse paciente, qualquer cheirinho de quimioterapia ia fazer ele ficar estéreo. Eu não gosto de usar esse termo que é muito definitivo, mas assim, a reserva dele era tão baixa que, assim, independente de ser um esquema de alto risco, médio risco ou baixo risco, ele ia ficar azospérmico. E aí ia ter sido privado porque, o esquema que ele fez foi CHOP para o câncer de intestino dele. O CHOP tem a ciclofosfamida, que é um agente alquilante que é grave, mas é numa dose acumulada baixa. Então, realmente, se você for ver estudos, para boa parte dos pacientes que têm câncer de intestino, afeta a fertilidade, mas não de uma maneira definitiva. Só que para ele ia ser definitivo. Por quê? Aí é uma coisa que ainda não foi publicado, mas que eu tenho 2 casos no consultório que eu estou tentando mandar como relato de caso. Não são todos os pacientes, mas alguns pacientes que têm essas síndromes hereditárias de câncer por mutação, a mesma mutação que afetou o indivíduo com câncer causa um envelhecimento reprodutivo precoce, tanto testicular como ovariano. Então, e eu tenho uma médica que tem Lynch também, mas ela não é afetada. No caso, um paciente com Lynch, com câncer de intestino, ele era afetado. Ela não. A avó e a mamãe dela tiveram câncer, ela não tem, mas ela sabia que ela era portadora da mutação. Ela veio para fazer um congelamento social pela questão do declínio da fertilidade com a idade. Ela tinha 34 anos, estava preocupada. Só que quando ela foi ver como as coisas estavam acontecendo, ela falou, eu tenho baixa reserva ovariana. Então, ela tem um envelhecimento reprodutivo precoce, possivelmente pela mutação, e aí ela tem que fazer todo o rastreamento para ver, né? E, pelo amor de Deus, não ter câncer, mas ela tem que ficar em cima disso. Então, a gente tem, assim, eu gosto nesse cenário é um tratamento de alto risco, médio risco, baixo risco. Qual que é o recado que eu quero deixar para vocês que estão ouvindo aqui o podcast? Eu acredito que o aconselhamento é universal. Aconselhamento é universal, avaliar o paciente universal. Às vezes a gente não vai ter oportunidade de fazer nada, porque o foco é a paciente estar bem, e não vai dar para fazer, mas a paciente tem que saber o que existe de possibilidade, quais são os cenários, e o que ela tomar de decisão tá bacana, porque não tem certo ou errado. Ela tomou a decisão, o paciente tomou a decisão baseado em informações corretas, e isso é respeitar a autonomia do paciente, que a gente não pode ferir esse princípio. Mas então eu sempre gosto de individualizar muito que é o que eu te falei, né? E também essa questão da janela. Beleza, mas ele não entrou em remissão, vai ter que fazer agora um tratamento mais gonadotóxico. Precisava de transplante. E aí, né? Nath, eu congelaria. Eu congelaria, porque eu vivo muito isso, então eu tenho que passar isso para os meus pacientes e eu tenho que entender de você, Nath. Nath, qual é o risco de não entrar em remissão? Qual que é o risco de repente, você ter que mudar para um outro agente? Porque dependendo do tipo histológico e do tipo de câncer, eu acho que vocês conseguem ter mais dados nesse sentido, né? Até, acho que resumindo isso até de forma prática, assim, quando a gente fala de pesquisa, a gente fala de estudos populacionais, né? Então, a gente fala, 30%, 40%, 70%.
naquela população que tinha uma mediana de idade de tal. Nanana. Quando a gente fala do paciente, é 50%. É sim ou não. Eu É falo isso, que é é isso. binário, é 0 ou 100. Né? Então, é sim ou não. É. Então, é sim ou não que ele vai responder ao tratamento? É sim ou não que ele vai estar fértil pós-tratamento? É tudo sim ou não. Não tem como ele ficar 70%, 20%. É sim ou não. Então, a gente tem que individualizar mesmo. Os estudos servem para a gente ter um norte, Isso serve para os médicos. uma Não? perspectiva tal, mas na Tem- prática é sim ou não. A prática, a gente usa a ciência a nosso favor, mas a prática é diferente. É. Porque aí você tem que dividir e a pessoa fala, isso faz sentido pra mim. Eu Uhum. quero e vambora, né? Vamos fazer ou não. Não quero e tá tudo certo. Volta depois de 6 meses, deixa eu ver o que aconteceu. Não foge de mim, volta. Eu quero te ver, porque daí eu tenho... Independente da idade. Independente, volta aqui, deixa eu ver o que aconteceu, porque daí eu vou estar vendo o que aconteceu e você vai ter informação. E aí você navega com essa informação que você tem. Maravilhoso, vambora, né? Eu acho que isso é o mais importante. Bom, Gil, muito, muito obrigada. Nossa, Nossa, incrível. aprendi muito. Acho que fazia muito Tenho tempo que eu não várias estudava dúvidas. ginecologia. Reprodução, então, eu estudei muito pouco, com certeza. Então, É outro muito, mundo, né? É outro muito mundo. outro mundo. Muito obrigada por dividir o seu conhecimento com a gente. Espero também que tenha dividido com outros colegas hematos, ginecos. Sem dúvida nenhuma. Residentes, Abriu pacientes. muitas mentes, né? Abrir muitas oportunidades. Quem sabe garantir fertilidade no futuro para muitos pacientes nessa conversa. E já trouxe alguns spoilers de como será, então, o seu trabalho mais pra frente também com reprodução. Legal. muito legal. Obrigada. Eu que Muito agradeço a obrigada. oportunidade, foi um prazer estar com vocês.